Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Raiol, tô aqui com um grande amigo Rafael Sonsim. Fala, meu irmão. Obrigado por estar inaugurando, começando esse quadro que a gente acabou de criar, né? Bater um papinho aqui no Privilégio. carro, enquanto a gente vai dando uma volta aqui por Belém. Então, Rafa, muito obrigado por estar aqui em Belém mais uma vez conosco. Já são mais de 10 anos de amizade, cara. É sempre um prazer te receber aqui ou encontrar em qualquer outro lugar do Brasil para trocar uma ideia. E, cara, te apresenta aí pra galera, faz o que tu quiser, vai conversando, bora conversar. Pô, irmão, eu que agradeço pela amizade acima de tudo. Estou aqui em Belém, sei lá, há quantos anos que eu venho para Belém e você que me trouxe para cá pela primeira vez. Lembrar que nossa amizade nós começamos no aeroporto de Confins quando Sim, essa encontramos história é pela boa. primeira vez. Então vou contar a história para vocês, galera. Eu tenho que contar a história, né? Eu moro em Belo Horizonte, né? E eu tava para embarcar para um evento e tava no aeroporto de Confins, aí eu ouço no alto-falante assim: Rodolfo Raiol, última chamada, você está atrasado, corre bastante. Eu falei, pô, Rodolfo, eu conversava com o Rodolfo só pela internet, só por rede social, e a gente nunca tinha encontrado pessoalmente. Incrível. Aí mandei mensagem: o Rodolfo tá atrasado, irmão, vem no portão tal, é assim, é nesse lugar, corre aí que você vai perder o voo. E eu fiquei lá no portão, meio que não deixando fechar o portão para ele poder chegar. E aí a gente encontrou, só deu um abraço rapidinho, ele embarcou no voo dele. Eu tava jantando, galera, jantando, tipo Era assim, eu mesmo? só engolia assim, e foi lá, caramba. E aí, como não criar uma amizade com um cara que se dá o trabalho de fazer isso? É recíproco. A gente só tinha assim falado realmente, como tu falaste, tipo, rede social, Instagram, essa mensagem foi pelo Instagram. A gente Foi não isso tinha nem o mesmo. contato um do outro. Verdade, verdade, isso mesmo. Muito Verdade, bacana mesmo. verdade. Aí falando um pouquinho do que eu faço da minha vida, eu sou professor de educação física, moro em Belo Horizonte, atuo como personal trainer, também atuo como docente de cursos de graduação, de pós-graduação, sou coordenador de uma pós-graduação em musculação avançada e trabalho com produtos online também. Então, e aí venho para cá há muito tempo a Belém, especialmente para cursos e aulas de pós. Uma das maiores referências de biomecânica do Brasil e por que não do mundo, né? Né? Essa parte a gente não pode falar que a humildade o impede, mas é uma verdade. Nada É a disso. verdade Quem e me dera. a galera adora, principalmente pela didática e assim, Rafa, pela aplicabilidade prática dos teus conteúdos. Eu já assisti tuas aulas, tenho feedback, isso aí é realmente um negócio fora de série. Bora ver se fica bom, né? Olha aí, dá uma escurecida aqui, galera. É assim mesmo, né? Ah, mas vai Tem, ficar mesmo, é? tem esse. Belém tem esses túneis, né, de mangueiras, assim, que são de árvores, assim, que fica bem bonito, assim, é bom por causa do calor, mas atrapalha um pouquinho Uhum. na iluminação. Rafa, me conta aí como é que tá o mercado da educação física e tem sorrido para ti bastante, pelo que estavas contando, mas o que que tu achas para as próximas gerações? A galera que está na faculdade, está acabando de se formar, o que que tu acha que vai acontecer nos próximos 5 anos? Talvez até pensando nessa revolução das inteligências artificiais e tudo o que tem visto por aí. Pô, cara, eu vejo um futuro maravilhoso para a educação física. Se formos olhar todos os posicionamentos do que a gente tem das instituições do fitness no mundo, sempre mostram que o crescimento de número de academias, de praticantes de exercício só está crescendo. Então tem um mercado gigante para nós que somos profissionais. Eu acredito, pensando agora na inteligência artificial, que a inteligência artificial veio para ajudar muito, 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 muito. Contudo, eu acho que o ponto central da inteligência artificial é que a gente saiba utilizá-la, sabe? E aí tem um contraponto, que aí falando como professor agora de graduação, especialmente de graduação, eu dou aula na graduação tem, sei lá, uns 15 anos que eu estou na graduação, e o que eu tenho percebido a cada ano é que o interesse da galera tem diminuído bastante, sabe? Eu falo Uhum. sempre isso nas minhas aulas, falo para os meus alunos que quando eu comecei na graduação lá em 2011, eu tirava de uma turma de 60 alunos, eu tirava 10 alunos bons, 5 muito bons e um excelente, né? Então, que eu confiaria para treinar minha mãe, por exemplo, dessas 10 pessoas. Hoje, se eu pego uma turma com 50, eu acho que eu não tiro 5 que são bons que eu confiaria e talvez um muito bom e raramente um excelente, sabe? Isso é triste, né, cara? É triste, porque você vê que o mercado está crescendo, só que parece que as pessoas que poderiam se aproveitar disso, né? Se qualificar, estudar para entregar um serviço de melhor qualidade, não o fazem, sabe? E eu acho Uhum. que um ponto importante é que, pô, a gente como profissional,
todo mundo quer ganhar dinheiro, é óbvio. Você quer ganhar dinheiro para ter um conforto melhor para você, para sua família. Mas, cara, sobretudo você trabalha com a saúde do outro, né, cara? O outro confia a saúde dele na sua mão. Porra, o mínimo que você tem que fazer é entregar algo que seja... Pô, eu posso não ser o melhor profissional, mas eu estou estudando para isso. Então, talvez o treino que eu monto hoje seja melhor do que aquele que eu montava quando eu comecei na profissão. É Sem óbvio, dúvida. porque eu tenho mais bagagem. Aham. Mas desde sempre, eu acho que o nosso compromisso é... Não, eu vou fazer o melhor que eu posso hoje. Sim, sem dúvida. Cara, e isso daí é muito forte, né? É muito forte, mas talvez eu veja um problema muito grande das pessoas do eu já sei. Olha o tamanho da tua humildade explicando isso daí. É muito grande, explicando que tu montavas um treino no passado, pô, o Rafael é um cara que tem mestrado, doutorado e tudo mais, e hoje ele é melhor porque tem mais experiência e tudo mais. Será que aquele cara que acabou de se formar ou ainda nem se formou tem a mesma humildade? Eu tenho visto que isso tem diminuído muito, Rafa. Muito mesmo. Eu falo algumas palestras minhas, quando eu tenho tempo, eu finalizo minha palestra com um gráfico, né, do efeito Dunning-Kruger. Sim. Né? Com certeza você já ouviu falar, né? Sim. E para quem não sabe aqui, galera, o efeito Dunning-Kruger é um efeito que foi estudado por dois pesquisadores, Dunning e Kruger, que fala do comportamento humano. Ele fala da referência da relação entre o quanto de competência que você tem sobre um assunto e a confiança que você tem sobre um assunto. E o que mostra nesse efeito é que quando a pessoa ela tem pouca competência sobre algum assunto, ou seja, que ela sabe tecnicamente pouco sobre aquele assunto, a confiança dela é muito alta sobre aquele assunto. Ou seja, eu costumo brincar que assim, a pessoa estudou tão pouco sobre aquele assunto que ela não sabe no buraco negro que ela está se metendo, sabe? Mas acha que sabe muito. E aí, se você enxerga isso um pouquinho, e você percebe que você estudou pouco, aí você vai e fala, não, então eu vou estudar mais. Aí você vai estudando mais, e aí seu nível de confiança baixa. Então, nesse gráfico mostra que quando você tem um nível de competência mediano ali, a sua confiança baixa. Aí você fala, não, isso é contraditório. Não, não é. É porque você agora começou a estudar e você começou a perceber que, pô, agora, baseado no que eu estudei, eu estou percebendo que o que eu sei é um grãozinho de areia numa praia. Aí seu nível de competência baixa. Então, isso te põe no seu lugar, assim, ó, baixa sua bolinha aí, que você tem que ralar muito ainda para começar a ter o mínimo de noção daquele assunto que você quer falar. Né? Então, aí eu acho que com o lance das redes sociais, especialmente, o grande problema é esse, porque todo mundo fala de tudo, hoje todo mundo é especialista em tudo, desde ciências até economia, até vacina, até política, educação física, todo mundo fala de tudo. Mas será que você está buscando aquela pessoa que estuda aquele assunto, que buscou bastante para falar com propriedade, né, com ser realmente uma pessoa competente, expert naquele assunto? E aí eu lembro, já puxando esse gancho aí que tu falaste, é tão real, acabou de ser publicado, divulgado, um novo posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre o treinamento resistido, a musculação, que o último assim em 2009, né, com adultos saudáveis. E ele veio assim, não sei se já tinha estudado de ler, Rafael, acabou de ser publicado, já leu, né? Sim. A gente um pouquinho tarado. Pois é, por estudar, né? Mas tudo bem. E aí, uma mudança muito grande, né? De 2009 para 2026. Muito grande, caindo uma série de paradigmas, principalmente aquelas periodizações engessadas, variáveis de treinamento, sobre a sua importância. E aí eu fiz um post na rede social falando de maneira rasa sobre o assunto, um pouquinho, falando só sobre a cadência. E, cara, que polêmica que gerou. As pessoas dizendo, não, mas tem um outro estudo que falou diferente disso, aí tu vai ler o estudo que o cara cita, ele não fala sobre isso e tem uma metodologia totalmente diferente do que seria a musculação, um estudo com isometria. Aí, sabe, o cara não sabe do que tá falando e vem refutar algo como o Colégio Americano de Medicina do Esporte, um estudo com mais de 130 revisões e, cara, é totalmente feito no Dunning-Kruger. Sim, perfeito. Então, e a rede social potencializa muito isso, talvez por aquela coisa da pessoa ser vista, às vezes tem centenas de seguidores, centenas de milhares, enfim, até milhões, e acha que isso dá algum tipo de autoridade diferente do ponto de vista científico. Então, talvez isso ajude a educação física a estar em baixa nesse sentido. As pessoas, a profissão está em alta, mas as pessoas talvez não tanto. Então,
Por exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou em aula sempre, né? Uhum. Falando de rede social, tem muita gente que associa número de seguidores à competência, né? O cara tem muito seguidor, ele é bom naquele assunto que ele fala. Eu costumo dizer que o cara que para mim é minha maior referência na biomecânica, se chama Alberto Carlos Amadil, Sempre fala lá dele. da USP, né? Sempre fala Ele não dele. tem rede social. Ele é um senhor que agora deve estar aposentado pela USP. Eu tive o privilégio, quando eu estava no doutorado lá, ele foi meu co-orientador, eu tinha muito contato com o Amadil. E o cara é uma sumidade na biomecânica no mundo, qualquer lugar no mundo que você citar o nome dele, todo mundo sabe quem é esse cara. Uma baita referência mundial sobre a biomecânica. E a humildade desse cara é exemplar, assim, e ele não tem rede social. E quando ele vai falar de algum assunto, você vê que o cara, nem ele que poderiam fazer, ele não fala com aquela certeza absoluta, sabe? Sim. Ele fala, Rafa, eu acho que pode ser por aqui, acho que pode ser por ali. E aí quando você vai ver em rede social, a gente faz uma postagem e aí as pessoas vêm refutar aquilo que a gente está postando, e a gente está postando aquilo baseado em algum estudo, alguma coisa, e a pessoa não se deu teve o trabalho de ler aquele estudo que você falou, que você postou sobre, né? E tem outro ponto, que eu até fiz um post agora sobre isso. Um post não. Eu fiz um post. Uhum. Eu fiz uma postagem sobre o agachamento búlgaro, né? Tá. As variações do agachamento búlgaro. E aí, cara, tem um trabalho de 2025 que o pesquisador ele avaliou o torque, né? Perfeito. Eu desconheço algum estudo que tenha falado do búlgaro, variando posição de pé e de tronco, para avaliar, para mensurar algum parâmetro de hipertrofia. Eu só encontrei esse de torque. E aí eu peguei esse post e trouxe aquilo que o estudo evidenciou na teoria, na ciência, eu trouxe de um videozinho maneiro para prática, para a pessoa sair dali e aplicar. Cara, qual que seria o que eu esperaria de um profissional que quando vê aquele post ali, tá? E é o que eu faço com outros colegas, tá? Poxa, vou pegar isso que o Rafa tá falando aqui, ele tá falando baseado nesse estudo aqui. Então, vou pelo menos ler o estudo para tirar alguma dúvida ou vou confiar no que o Rafa tá falando. Se não quiser confiar, vai ler o estudo primeiro. Claro. Mas não, parece que as pessoas, elas querem primeiro, em vez de olhar o copo meio cheio, ela olha sempre o copo meio vazio. Ela sempre quer achar aquele ponto para criticar alguma coisa, né? Sim. E aí o cara pergunta assim, mas esse estudo, ele avaliou torque. Ele não mediu hipertrofia. Eu falei, cara, mas é o que tem. Até o momento é o que tem. E se você concilia o torque resistente com o comprimento muscular ali, você pode ter uma resposta à hipertrofia. Então é melhor você se apoiar nesse estudo do que não se apoiar em nada. Em voz da minha cabeça. Não é? E aí o cara vai lá e... cara, será que não era melhor o cara... Fala assim, legal o trabalho, vou ler o estudo, né? E depois vem, me chama pra gente conversar, não tem problema nenhum. Mas o que eu percebo com a rede social é que a galera quer primeiro criticar, e eu não sei se isso para querer ganhar autoridade, para querer... com a ideia de diminuir o outro, não sei. Mas é uma parada que eu quero criticar antes de se informar sobre aquele assunto. Que aí volta ao que a gente falou anteriormente, né? Eu acho que Sim, isso seria um ponto negativo da... eu penso que é muito por aí, cara. Eu digo sempre o seguinte, que rede social é um negócio que eu devo muito a ela, senão eu não te conheceria. Não, nós também, eu também. Todo mundo. Talvez a gente não tivesse viajado o Brasil todo dando aula e tudo mais. Acho que todo mundo que trabalha com isso. Mas tem muitos pontos negativos, né? Essa falsa ideia de autoridade gerada pelo número de seguidores ou coisas do tipo. Ou até mesmo pessoas que não opinariam numa sala de aula ou num congresso. Exato. Elas opinam numa rede social com uma certeza invejável até, né? Sim. E isso aí é realmente muito ruim mesmo. Eu acredito que isso tenha muito a ver com o mundo de hoje. As pessoas escutam já querendo responder. Elas não escutam querendo entender. E isso aí, eu acho que mostra, inclusive, cara, o aumento que a gente tem, falando de pessoas mesmo, número de pessoas com ansiedade, com depressão, infelizes, porque se pautam muito na vida do outro. Sim. E menos na sua, né? Então isso aí é algo que é um conselho até que eu dou pra qualquer pessoa que tá nos ouvindo aí, que foque bem na sua vida, né, cara? É isso, velho. Até porque o que pode ser uma meta pra você da sua vida não vai ser a meta pra minha. Exatamente. Então, sei lá, o cara faz questão de ficar mega milionário, ter um monte de empresa, mas não tem um tempo nada pra família. Outra pessoa pode falar, não, eu prefiro ganhar um pouco menos, me esforçar e ter mais tempo com a minha família. Sei lá, é questão de opção de cada um. Meu pai se aposentou com 50 e poucos anos. Ele tava ganhando muito bem, e ele vem bem de baixo, meu pai. Não é que ele se aposentou porque ele tava rico, não. Aí ganhou bem, conseguiu a casa dele, trabalhava. Meu papai trabalhava domingo a domingo, sabe? E aí, quando deu 50 e pouco, tá bom, não quero mais. Deu. Deu. Tipo assim, só esperou meu irmão sair de casa,
Meu irmão casou, saiu de casa, agora eu não tenho mais filho, meu irmão mais novo, né? Aham. Pra sustentar, eles se bancam e tal, e deu. Pronto. Se aposenta, ganha muito, muito menos, 3, 4, 5 vezes o que quando ele tava trabalhando, menos, Uhum. mas é o suficiente pra ele viver bem. Pra ter a vida Ele dele. quer a vida que ele pronto. quer, o tempo dele É e isso aí. tudo mais. E é brilhante. Se eu vou fazer a mesma coisa, eu acho pouco provável, porque eu sou muito viciado em trabalho. Aham. Mas aí são pessoas diferentes com objetivos diferentes. Exato, exato. O lance da rede social, pessoal, para que não fique mal entendido, eu sou adepto, sou um defensor de rede social, tá? Mas voltando, só reiterando o que o Rodolfo falou, e nessa ideia de que todo mundo fala de tudo, eu acho que é importante que nós tenhamos pessoas que são nossas referências sobre um assunto, sei lá. Pô, se eu vou falar sobre inteligência artificial aplicada à educação física hoje, eu vou olhar os posts do Rodolfo, que é o que ele está estudando pra caceta, que eu sei que ele está estudando. Pô, se eu vou olhar biomecânica, pô, tem alguns amigos da biomecânica, tem o Zorzi, tem o Thiago Mata, tem o Trindade, que são caras da biomecânica. Então eu vou olhar para esses caras. Quando eu quero fisiologia, eu vou para outros caras. Então eu vou... Agora, se você pega um profissional que ele fala de tudo quanto é assunto, é muito complicado. É isso, vamos ponderar também. Por exemplo, eu tenho uma especialização em fisiologia, tá? Eu não dou aula hoje de fisiologia, mas eu tenho um mínimo de noção sobre fisiologia. Se precisar eu dar uma aula para nível de graduação sobre fisiologia, eu consigo ministrar uma aula de graduação, né? Óbvio, mas eu não vou entrar numa discussão muito mais aprofundada sobre algum assunto, porque, pô, passando dali já não é minha área de expertise. E quando eu vejo alguém falando com muita profundidade sobre muito assunto, eu falei, pô, velho, será que esse cara... Meio difícil, né, cara? Porque não dá tempo. Não dá, cara. De estudar tudo. Pô, biomecânica, que é a minha área, eu tento... Cara, você tenta se manter atualizado sobre o assunto. Todo dia sai artigo científico novo. E aí você tá acabando de ler um artigo, seu amigo te mandou, Rafa, já leu esse? Lê esse aí. Porra. E aí, imagina você ler de tudo. E é uma leitura mesmo, né, Rafa? Não é aquele negócio de ler o resumo e acabou. Não. Compreender realmente o negócio. Exato, né? Exato. E agora, assim, falando disso, eu costumo falar, indo pro âmbito agora do personal trainer, do profissional da ponta, é óbvio que ele tem que saber de tudo um pouquinho. Sim. Né? Mas por quê? Também com um cliente, com um paciente, com um aluno, chame como quiser, tem coisas, por exemplo, a fisiologia extremamente aplicada de uma forma avançada e tal, que tu usaria com um atleta, que não faz diferença para uma pessoa comum. Não faz... Exatamente. E isso daí não te faz ser um profissional ruim, tu ter como se fosse... Todo médico especialista, por exemplo, um endocrinologista, ele é clínico geral também. Ele faz clínica médica antes. Todo cirurgião especialista em cirurgia bariátrica, ele faz antes cirurgia geral. Porque ele tem que ter um mínimo conhecimento. Sim. O personal trainer, ele tem esse mínimo conhecimento. Né? Ou deveria, né? Ter esse mínimo conhecimento. Sim. E depois ele pode ir se especializando em uma área específica, que é muito mais, não a biomecânica em si, mas, por exemplo, reabilitação de lesões através da biomecânica, ou alguma coisa do tipo. Tu pensa por aí também? Com certeza, com certeza. Eu acho que você tem que... O personal trainer, ele é o cara que tem que saber de tudo um pouquinho. Saber de tudo um pouco, tudo um pouco. E é lógico, né? Eu quero trabalhar mais com lesão, vou me especializar em lesão. Eu quero trabalhar mais voltado para público que é hipertrofia mesmo. Vou especializar em hipertrofia. Mas eu acho que o personal é o cara que tem que saber de tudo um pouco. Até porque você vai ter cliente seu, ou aluno, ou paciente, como você falou, né? Como queiram chamar. Uma pessoa, você vai atender uma idosa de 67 anos de idade que é sedentária. E logo em sequência vem uma menina de 17 anos super ativa que quer ficar com corpão. Aí depois vem um cara que tem uma lesão no ombro e que quer jogar tênis. E aí você vai ter de tudo um pouco. E o que eu fiz, e talvez sirva como dica pra galera, né? Enquanto eu estava na graduação, eu trabalhava na sala de musculação. E eu tive o privilégio ou vantagem de, na época, quando eu formei, galera, era um negócio que não tinha muita fiscalização. Então, eu era como se fosse um estagiário, só que eu não tinha um profissional comigo. Eu trabalhava também. sozinho na sala de musculação. Naquele tempo, a gente tem a mesma idade praticamente que então, ele tem pra assim. E você que se vira, meu irmão. E aí o que eu fazia? Todo caso diferente que chegava, eu ia lá e pegavas pra ti. Lesão de ombro, vou estudar esse negócio aqui. Eu ia lá e estudava pra caramba. E aí, de novo, montava o melhor treino que eu poderia naquela época. Pô, chegou uma pessoa agora que é hipertrofia, vou estudar. Então eu estudava tudo sobre aquele cliente que chegava. Ao longo do tempo, eu fui, começou a não chegar tantos casos novos, porque
eu já tinha estudado muito sobre Sim, diversos casos. claro. E eu percebi, pô, eu acho que agora já é a hora de eu sair da musculação e me dedicar mais ao personal. E Sim. aí, nesse momento agora, qualquer personal que vinha com qualquer necessidade de treino, eu conseguia montar um treino com uma boa segurança e eu ia estudando um pouquinho mais sobre cada cliente meu. Perfeito. E eu acho que foi esse caminho que eu fiz. Então, se me perguntarem se eu cheguei a especializar em um tipo de cliente, um perfil, não. Eu sempre E atendi tem todo. sucesso até hoje como personal trainer. Então, eu gosto de trabalhar com personal e Uhum. eu tenho hoje, eu tenho idoso, tenho pessoas com lesão, tenho criança, tenho adulto saudável, adulto lesionado, mas tudo isso porque ao longo do tempo eu fui construindo, fui lendo pra caramba, estudando, em cada caso que eu recebia, eu estudava, e aí então você vai construindo a bagagem. Mas eu entendo também que tem profissional que o cara consegue, desde o começo da carreira, especializar para um público e vai ali e também dá super certo. Não, mas olha que louco isso aí, cara, que tu tá falando. Que bacana, que enriquecedor. Vamos lá. Todo mundo fala, qualquer mentor, assim, fala que a pessoa tem que buscar ter um nicho. Bacana. Eu mesmo falo isso muitas das vezes. Uhum. Mas é porque a gente está focando num perfil de cliente. Né? E quando Sim. eu falo nicho, é um grande nicho. Às vezes é saúde, às vezes é Aham. estética. Eu não falo nem de hipertrofia, porque para mim o nicho da hipertrofia Já é um... é o mesmo nicho do emagrecimento, é estética. Sim, sim, E aí a hipertrofia é um subnicho, perfeito. sabe? Mas assim, existe um outro caminho, que foi muito que eu trilhei também, parecido com o teu, que é tu focares no teu avatar profissional. As pessoas não te procuram, eu tenho certeza disso, Rafael, a gente não conversou sobre isso, galera, mas elas não te procuram porque tu é especialista em A, B ou C. Te procuram porque tu és o Rafael Sonsin. Sim. Né? Que é como me procuram porque eu sou Rodolfo Raiol, e não porque eu sou especialista em A, B ou C. Então, vem gente que quer melhorar a função da coluna, porque tem uma hernia de disco, tem a pessoa que vem por causa de uma lesão no joelho, e a pessoa porque quer emagrecer. E tá tudo bem isso, sem um nicho, digamos assim, pré-definido, como as pessoas colocariam, mas é porque o profissional inspira confiança. Sim. Né? Que é um caminho também que muitas das vezes a geração mais jovem, talvez por mentores que não tenham sido personal trainers, não são, e isso é uma crítica que eu faço, que é difícil tu ensinar o que tu não viveste, Uhum. comete essa falha, eles focam só no cliente, no nicho dele, tipo assim, no que vai entregar, e ele acaba entregando uma coisa muito generalista e pouco individualizada. E isso aí, na minha visão, gera essa baixa entrega que eles tinham que lutar por preço no mercado. E tu vê, por exemplo, a consultoria online não ficou mais cara nos últimos anos, pelo contrário, ela está cada vez mais barata. Eu costumo dizer, pessoal, eu dou um exemplo desse. Quando a primeira aluna gestante eu comecei a dar treino, eu não queria, porque eu morria de medo da aula para gestante. Era esposa de um aluno meu. Olha E aí. esse aluno confiava muito em mim, treinava comigo há muito tempo, e a esposa ficou grávida. Eu falei, Rafa, minha esposa está grávida, eu quero que treine com você. Eu falei, não, cara, mas eu não dou aula para gestante. Não estou te perguntando. Você vai dar aula para ela, se não for você, não vai ser ninguém. E o médico falou que é importante ela fazer exercício e vai ser com você. Eu falei, então tá, então me dá aí uma semana, 10 dias que eu vou dar uma estudada sobre o assunto. Aí dei uma estudada e consegui. Pô, e é um público que eu acho o máximo. Já, sei lá, treinei mais de, sei lá, para 50 gestantes. Nossa, e acho muita gente. o máximo. Gosto muito, inclusive minha esposa. E começou sem eu querer. Só que depois eu falei, cara, é muito legal. E, de novo, não é um bicho de sete cabeças, basta estudar. E agora, eu acho que seria desonesto eu pegar para dar aula com uma gestante sem ter um mínimo de conhecimento, né? Que é que muitas vezes acontece. Que aí é perigosíssimo, né? E hoje, com o advento da inteligência artificial, e assim, por mais que eu seja um defensor muito grande dela, e até talvez um precursor aqui no Brasil, na nossa área, Sim. Se a pessoa utiliza sem saber utilizar, ela faz mais mal do que bem. Porque ela vira pior do que um Google. Pior do que tu pesquisar no Google. Entendi. Ela conversa contigo e tal, e assim, queria montar um treino para gestante. ChatGPT vai montar. Vai montar de maneira péssima, inclusive. Entendeu? Porque ele não tem treinamento. Ele vai pegar ali tudo que é lugar. Mas é o caminho fácil, né? Tu for estudar onde? Nos livros, nos artigos. E aí tu consegues imprimir um bom trabalho, fazer um bom trabalho. Sim. Então isso é muito importante também, né? Entender que nada é fácil, né, cara? Nada vem sem esforço, né? As pessoas, elas conquistam as coisas de maneira duradoura porque elas se dedicam, elas plantam para poder colher, né? Sim. Eu vi uma psicóloga falando esses dias, que ela falando assim que as pessoas querem ter o sucesso sem construir uma carreira, sabe?
né? E tem outros um pouquinho pior que querem ter fama sem merecer o sucesso, sabe? A pessoa quer ser muito famosa, quer ter muitos seguidores em rede social, para todo mundo falar dela. Nossa, olha quantos seguidores você tem. Pô, mas a pessoa não fez por onde, não construiu, não teve uma bagagem, um lastro ali, sabe? A gente falou disso aqui várias vezes, o quão importante você aprender ao longo do tempo, tomar porrada mesmo. Não achem, né, que nem eu, nem o Rodolfo, sempre a gente montou os melhores treinos, os melhores treinos para os outros. Não é. Lógico que a gente errou também na construção da nossa carreira, mas é aí que você vai evoluindo, aprendendo, e né? percebe o que errou, e na próxima vez você melhora. Quando pegar um caso daquele, você não vai fazer a mesma coisa, não vai funcionar. Só pra... Quer falar uma coisa? Não. Manda. Você que é o... Quando eu tava na minha graduação... Eu conto essa história também. Eu tinha um aluno meu que treinava comigo há uns 5 anos, e eu fui fazer minha especialização, e eu tive um módulo da especialização que foi de métodos avançados de treinamento para hipertrofia, né? Com o professor Eduardo Haddad, lá de Uberlândia. Sim. Aí ele passou um final de semana inteiro, sábado e domingo, só falando de método avançado de treino. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu peguei esse meu aluno e apliquei todos os métodos possíveis com ele. Só que esse meu aluno, quando ele me contratou, ele falou assim: Rafa, eu não quero hipertrofia, eu não quero emagrecer, eu só quero parar de sentir dor no pescoço, na mão, que ele era dentista, e na minha coluna. Eu não quero ficar grandão. Ele falou isso comigo. Aí quando eu apliquei esse monte de treino nele, um monte de método, ele falou assim: Rafa, você lembra porque eu te contratei? Eu falei: lembro, pra parar de sentir dor. Ele: pois é, eu não quero isso aí não. Você causaste todas as dores possíveis. Esse monte de coisa que você fez aí, eu não quero nada disso. E aquilo dali, pessoal, pra mim foi uma virada de chave, que é... Felizmente ele falou comigo e não me largou, né, como um aluno. Sim. Ele me deu um toque que eu tava precisando, lá ele. Mas, veja, o treino que o seu aluno precisa não é aquele que talvez você considere como o mais legal para você. Sim. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria falar é, eu acho que o grande lance que inclusive está nesse posicionamento do American College desse ano, é que a gente tem que montar um treino para o nosso aluno que fique no melhor equilíbrio entre aquilo que ele gosta e que ele vai fazer Muito com valioso. o melhor treino que é o técnico do nosso ponto de vista. Então, eu sei, por exemplo, que para aquele aluno seria ótimo ele fazer agachamento, mas ele odeia com todas as forças ele fazer agachamento. Talvez nesse primeiro momento eu coloque ele fazer um leg press que ele gosta mais, só para manter ele treinando. E lá na frente eu vou tentando encaixar um agachamento, mas a variável de treino que eles falam mais, né, que para desse posicionamento é você manter a pessoa treinando, aumentar a adesão ao treino, frequência de treino. E se você monta um treino que a pessoa não gosta, acabou. E galera, para vocês entenderem, cadência, intervalo entre as séries, praticamente todas as variáveis, gente, elas não têm impacto sozinhas. Perfeito. É basicamente isso que o posicionamento fala. E é bem interessante, né? Então, tem alunos que você vai dar intervalo mais curto, tem alunos que gostam de treinar com mais peso, vai dar intervalo mais longo. Eles só dizem para você ajustar de acordo com a carga e tudo mais. Sim. Mas o fundamental... Tem duas variáveis que são muito importantes, né? Que é a constância e o volume. Sim. E na verdade, uma puxa a outra, né? Se você tem um volume, quer dizer que você tem muita constância no treino. Perfeito. E isso daí é o que a gente tem que levar para a nossa vida, então, como treinadores, né? Criar um ambiente saudável, um ambiente produtivo, um ambiente que a pessoa goste de estar, que ela goste de estar treinando com você. E isso daí eu acho que é a grande receita do sucesso. Cara, né, eu falo demais isso. Você falou o que eu falo. Sabe por quê, cara? Pensa assim, galera, vocês vão montar um treino, vão dar um treino. Talvez aquele horário ali, aquela hora, é a única hora do dia da pessoa que ela tá relaxada, que é o prazer daquela pessoa. Às vezes o cara trabalhou, é um advogado, trabalha num banco, ou o que seja, teve um dia estressante pra cacete. Aí o cara reserva 1 hora do dia pra ir lá e fazer exercício, e chega lá e você fica... O cara vai chegar lá e fazer um negócio que não é prazeroso pra ele ainda. Não dá, né? Então o nosso desafio é ver o que vai ser bacana pra aquela pessoa, que vai fazer ela voltar no dia seguinte pra querer continuar treinando, sabe? E aí envolve tudo, envolve tanto o treino quanto a relação de conversar, saber o que conversar com o aluno, trocar uma ideia legal, bater um papo, a sua parte comportamental é importante também. Então veja que, talvez quando eu formei, não sei se você concorda, você também foi assim, mas quando eu terminei a graduação eu era muito tecnicista, sabe? Sim, de olhar essa minha parte técnica. Não, o melhor treino é esse, você tem que fazer o treino e que se dane. Sem dúvida. Hoje não, hoje eu acho que eu sou bem mais maleável e olho muito mais o ser humano, sabe? Não, eu quero fazer essa pessoa ficar bem enquanto ela está comigo aqui. Com certeza, cara. Talvez não vai ser o melhor treino para ela, mas é o treino que ela vai fazer e vai ficar feliz. Então... Que é o melhor treino que ela pode fazer. Exato. Porque ele é aplicável. Sim. Ele é aplicável. Meus amigos, muito obrigado, Rafael.
A gente já tá aqui há meia hora batendo papo, muito Caralho, bacana. meia hora? É, rápido, né? Porra, passou rápido. Rapidão. E o que é Bom legal é que a gente fez um estilo meio Thiaguinho, tardezinha, né? Ficou? Porque E a gente nem combinou na camisa cerveja, mas deu certo sem combinar. Deu tá vendo? certo. Foi escurecendo e tudo mais, muito bacana. Show de bola, irmão. Então, acho que deu muito certo. Obrigado, Rafa. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu. Sucesso, tamo junto. Tamo irmão. junto sempre. Sucesso. Valeu. Galera, Valeu, valeu. galera. Sigam o Rafael, @RafaelSonsim. Tão aí. simples quanto isso. O Valeu. meu é Rodolfo, _Raiol. E é isso. Valeu, galera. Sucesso. Valeu. Sucesso pra todo mundo. Tamo junto.